Salve guerreiro, professor Heitor Ferreira, iniciando com você aqui mais uma aula. Vamos falar um pouquinho de atualidades dentro do repertório para a redação, então muita atenção. Escolhi o seguinte tema para a gente debater hoje. Olha só, o discurso do ódio contemporâneo. Guerreiro, muita atenção para essa temática aqui. Quando nós pensamos em o discurso do ódio contemporâneo, a gente vai começar a entender algumas coisas. Quais coisas, professor? Vamos começar a elencar na seguinte perspectiva. O discurso do ódio tem gerado no Brasil um negócio que nós chamamos de sectarismo político. Professor, o que o sectarismo político traz para a gente de reflexão? É muito simples. Quando o sectarismo político começa a ganhar força, eu tenho que destacar alguns elementos que são marcantes e a chave deste movimento. Se eu tenho um movimento sectário, primeira coisa, eu começo a ter a ausência de diálogo. Segunda coisa, o pensamento sectário vai dificultar o contato. Terceira coisa, este sectarismo político estimula o quê? As rivalidades populacionais. Olha que interessante. O discurso do ódio contemporâneo traz muitas consequências e desdobramentos para a sociedade atual. Como assim, professor? Estamos vivendo qual momento? O momento da pandemia do coronavírus. Tá, então vamos começar a contextualizar e como que você vai usar isso na sua redação. Qual é o momento atual do Brasil? Nós estamos, o Brasil e o mundo, obviamente, passando por uma pandemia, certo? Pelo coronavírus. Olha que interessante. No contexto da pandemia do coronavírus, tá? O que nós estamos observando? Ao invés de eu me preocupar com a resolução efetiva da pandemia, eu começo a ver aqui as rivalidades entre os poderes. Isso muito evidente. Guerreiro, as disputas entre governadores e presidente estão gerando um grande mal-estar na resolução de políticas públicas mais efetivas no que tange à saúde para tentar amenizar os problemas do coronavírus. Segundo aspecto, nós começamos a observar uma disputa ideológica. Vou deixar aqui entre aspas esta semana, né? Estamos aqui hoje no dia 21 de maio de 2020, as disputas ideológicas estão bem evidentes. Várias charges saíram dizendo: se você é pró-Bolsonaro, vai tomar cloroquina. Se você é contra Bolsonaro, vai tomar tubaína. A disputa ideológica entre, teoricamente, direita e esquerda, posição e oposição, estão retardando a nossa política pública de eficiência. Segundo elemento destacado, agora o terceiro. Dentro da pandemia e no nosso momento mais trágico, nós tivemos 3 ministros da saúde.
Agora, o terceiro interino assumiu essa semana. Pô, legal. Tudo isso gera mal-estar, gera problemas? É óbvio que gera. E aí eu começo a analisar, o pessoal começa a criar críticas políticas às trocas dos ministérios, né? Porque nós vimos recentemente, saiu o Moro, o Mandetta, o Teixe, agora a ministra da Cultura saiu também, mas tudo bem. Aí o que acontece? Estimula-se um discurso do ódio ancorado aqui, ó, neste sectarismo político. Por que isso acontece? Vou destacar para você usar de fonte no seu texto. O discurso do ódio está evidente no Brasil desde o término das eleições de 2018. Haja visto que não é uma novidade aqui, já aconteceu nas eleições de 2014. Mas por que nas eleições de 2018 ficou evidente? Pelo seguinte aspecto: o Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos. Se tornou o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Tudo bem. A partir da eleição do Bolsonaro, nós passamos a evidenciar, após este resultado aqui, que o grupo que perdeu não volta para casa, continua atacando, similar ao que aconteceu em 2014, quando a Dilma venceu. O mesmo processo, culminou no impeachment da presidenta. Tudo bem. Aqui, a oposição está atacando o Bolsonaro e fazendo discursos. Aí a oposição faz discurso, o Bolsonaro faz discurso e a população fica como? Fica perdida. Estímulos a rivalidades, problemas e tudo mais. Nossa, legal, professor. E agora? O que eu posso fazer para usar estes argumentos aqui genéricos, gerais, tá? Na sua redação. Aqui nós temos vários pontos e nós podemos usar aqui um autor para encabeçar este movimento. Qual é o autor que eu posso citar no meu texto para mostrar muito recurso, tá? Vamos jogar aqui do lado para você um autor chamado de Immanuel Kant. Professor, como que eu fundamento a minha redação usando as citações de atualidades aqui, a ideia de sectarismo, a pandemia do coronavírus, troca de ministério, disputa ideológica, rivalidades entre poderes, com Immanuel Kant? É simples. Immanuel Kant vai trazer para a gente uma concepção que ele chama de maioridade versus a menoridade. Olha que interessante. A maioridade versus a menoridade significa indivíduo na maioridade é aquele indivíduo que pensa. Indivíduo na menoridade é aquele indivíduo que segue. Tá, professor, como é que eu consigo encaixar Kant na minha redação se vier o discurso do ódio contemporâneo como tema de eixo central? É muito simples. A maioridade, infelizmente, ela é uma pequena minoria. Esta pequena minoria constrói tudo o que a grande maioria faz, que está na menoridade. A menoridade é a grande maioria. O que isso significa? A menoridade vai criar um movimento ideológico que aliena a minoridade. Porque a maioridade está amadurecida, está fora da zona de conforto, está construindo tese, hipóteses, está construindo modelos a serem seguidos. Já a menoridade, como está na zona de conforto, não quer pensar, opta apenas por seguir, se torna alienada à maioridade. Professor, o que isso significa? Simples. Guerreiro
Como que eu encaixo este pensamento no discurso do ódio? É muito simples. Aonde que o discurso do ódio é proliferado em larga escala atualmente? O discurso do ódio, ele ganha projeção nas redes sociais, em especial por vias das fake news. Por que que a população contemporânea compartilha fake news? Porque esta população encontra-se no estágio de menoridade, não busca fonte e fundamento, apenas compartilha sem um justo motivo e sem conhecer de fato o que está querendo dizer ou o que diz aquela informação, gerando um grande mal-estar social. Então, para a população parar de ficar sofrendo com sectarismo político, com essas disputas ideológicas ridículas, aquela ideia de que, se eu votei no Bolsonaro, eu sou nazista, eu sou extremista, se eu votei em outro candidato, eu sou petista, isso não existe. Haja visto que a eleição do Bolsonaro aqui em 2018, ele foi eleito pelo antipetismo, então existe também esta influência presente. E aí eu trago aqui a seguinte perspectiva: enquanto a população não começar a usar a sua maioridade, não começar a refletir mais, a entender, a querer compreender as mudanças, a humanidade não vai evoluir, em especial o Brasil. Então nós precisamos entrar na maioridade para que a sociedade venha a evoluir. Beleza, guerreiro? Fechamos aqui mais uma aula, espero ter ajudado um pouquinho. Aguardo você na próxima aula. Bons estudos e valeu!